Você sabia que o anticristo formará um governo mundial e terá poderes totalitários sobre a política, a economia e a religião? O texto fala o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A Bíblia, a palavra de Deus, fala repetidamente sobre esse personagem do mal que aparecerá antes da volta de Jesus Cristo. Ele vai enganar os habitantes da terra. Nesse tempo, além da manifestação do iníquo, ocorrerá também a grande tribulação. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia traz esclarecimentos sobre a atuação desse personagem do mal. Em primeiro lugar, no aspecto político, o anticristo agirá na força de Satanás. Com isso, vai estabelecer um governo mundial e dominará todas as nações da terra. É dito também que as nações não terão opção de escolha. Ele subjugará todos os povos. Todos se dobrarão diante da sua autoridade, pois trata-se de um governo com poderes sobrenaturais. Esse governo será regido por um tirano. Quem se levantar contra suas ordens será perseguido e banido. Dessa forma, as nações da terra estarão diante de um regime ditatorial. Em segundo lugar, no aspecto econômico, nesse governo não haverá liberdade de comércio e indústria. Conforme o texto apocalíptico, não bastará ter recursos financeiros. Quem não tiver a marca na mão direita ou na testa não poderá comprar ou vender. Tal marca não será espontânea, mas sim obrigatória. Além disto, ela é composta pelo número 6, ou seja, número de homem. Sabe-se também que nesse tempo haverá a tentativa de estabelecer uma ordem socioeconômica perfeita. Uma vez que esse modelo de sociedade ideal jamais ocorrerá, então formar-se-á a repetição do 6, ou seja, 666. Nesse tempo, o texto apocalíptico também nos informa que haverá escassez progressiva de recursos naturais. À medida que se aproxima o limiar do fim, Deus também lançará pragas sobre o mundo iníquo e tirano, e haverá redução gradual de recursos naturais. Não somente isso, mas esse governo irá extinguir a propriedade privada para aqueles que não se dobraram diante dele em adoração. Vai também tentar estabelecer um modelo socioeconômico perfeito, no qual os bens produzidos serão distribuídos apenas aos que têm a marca na testa e na mão direita. Diante da abolição dos estados nacionais, frente à ausência de liberdade econômica e consequente redução e escassez de recursos naturais, conclui-se que estaremos diante de uma ordem socioeconômica chamada de comunismo. Em terceiro lugar, no aspecto religioso, é dito também que não haverá liberdade religiosa, uma vez que no verso 7 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-lo. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, fala do homem da iniquidade. A palavra grega para iniquidade no texto em tela é anomos, ou seja, sem lei. Esse ser vai erguer a bandeira do ateísmo, do relativismo moral, do marxismo cultural e da desconstrução dos valores cristãos. O anticristo perseguirá furiosamente o povo de Deus. Ele vem como opositor e substituto do verdadeiro Cristo. Representará um simulacro da encarnação do Verbo eterno de Deus, pois será uma espécie de encarnação do próprio diabo. O seu aparecimento será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, no qual fará inclusive fogo cair dos céus, assim como fará sinais, prodígios, com engano, injustiça e mentira. O dragão lhe dará o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sua boca proferirá arrogância e blasfêmia contra o Deus Altíssimo. Receberá também autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O texto fala: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. De forma gradativa, já temos o reflexo do que há de vir. O Brasil e o mundo estão sendo regidos por uma cosmovisão que inverte princípios e valores cristãos. O antinomismo governa, a iniquidade aumenta, essa agenda global está ganhando espaço. Os absolutos morais estão sendo banidos. O nome de Deus tem sido retirado dos parlamentos, dos palácios, dos tribunais, das escolas e até mesmo de algumas igrejas. A lei é torcida, golpeada, a lei é manipulada para atender às demandas desse viés que não suporta Deus e nem a sua palavra. Nesse cenário, muitos que um dia professaram a fé cristã estão deixando as fileiras do cristianismo. Estão mais interessados em agradar ao mundo do que a Cristo, desejando mais os aplausos do mundo do que a aprovação de Deus. Mas não se enganem, os sinais do nosso tempo indicam que o desfecho da história está próximo.
O anticristo será destruído pela manifestação de Jesus Cristo. Jesus virá em glória e majestade. O anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Jesus Cristo o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O diabo, a morte, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro serão lançados no lago de fogo. Mas pela graça de Cristo, aqueles que têm o selo de Deus e têm o seu nome escrito no livro da vida jamais se dobrarão diante do anticristo. Ao contrário, mesmo morrendo, serão vitoriosos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. A igreja triunfante reinará com Cristo pelos séculos dos séculos. O povo de Deus não precisa temer. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.